paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na Epístola aos Romanos. E hoje nós chegamos na lição de número 2. A lição de número 2 tem como título a necessidade universal da salvação em Cristo. Então a lição de número 2 tem como título a necessidade universal da salvação em Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Romanos, na carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, no capítulo 1, do verso 18 ao verso 20. Depois a gente pula para o capítulo 2, leamos o verso 1, depois pulamos para o verso 17 até o verso de número 21. Mas nós temos um combinado, né? Eu e você, nós fizemos um combinado de ler toda a epístola aos Romanos. Eu tenho certeza que você já está caminhando. Se você ainda não começou, corra, leia todos os 16 capítulos dessa carta, que eu tenho a mais absoluta certeza que vai transformar realmente as nossas vidas, tá? Eu queria fazer um pedido especial aqui, querido. O Dr. Caramuru mandou uma mensagem no meu WhatsApp para que nós estivéssemos orando para a irmã Jaciara, tá? O Dr. Caramuru, que representa o portal EBD, e a nossa irmã Jaciara, que também colabora de uma forma assim, sem palavras, para o portal EBD, fazendo toda a divulgação. Ela cuida de vários Facebooks, ela cuida também, ela ajuda de forma assim inestimável o portal EBD. Ela foi cometida de um câncer. Eu peço a oração dos irmãos, tá? Que os irmãos estejam orando pela vida dela, que Deus realmente intervém nesse momento da vida dela, que nós possamos no final comemorarmos a vitória, comemorarmos a cura para a glória do nome de Jesus. Então ore pela nossa irmã Jaciara, que foi acometida de um câncer, amém? Eu conto com a ajuda de todos vocês. Vamos entrar nessa guerra em oração e pedindo para que mais uma vez o Eterno faça o seu milagre na vida dela. Queridos, a introdução. Hoje, então, nós vamos falar sobre a necessidade universal da salvação em Cristo. Será que todos precisam ser salvos? Será que até aquela pessoa que não bebe, não fuma, não mata, não prejudica o outro, aquele que nós chamamos de moralista, precisa ser salvo? Então é dentro dessa tônica que nós vamos trabalhar um pouquinho nessa aula. Nós vamos ver que a salvação, ela é uma necessidade que passa por todos os povos, por todas as classes sociais, tá? E hoje nós iremos fazer uma releitura do Éden. Quando eu leio o capítulo 1, do verso 18, até o capítulo 3, de Romanos, eu faço uma releitura do Jardim do Éden. Porque ler os capítulos iniciais de Romanos é fazer uma releitura do Jardim do Éden. Porque Paulo vai mostrar com profundidade que o pecado não pertence a um grupo de pessoas específicas, mas que o pecado ele atingiu todas indistintamente. Tá? Então Paulo ele vai salientar aqui, ele vai mostrar de forma categórica, de forma profunda, que o pecado ele não pertence a um grupo específico de pessoas. Ele não pertence aos judeus, ele não pertence especificamente aos gentios, aos gregos, aos bárbaros, não. Ele não pertence a uma classe exclusiva de pessoas, mas o pecado atingiu todos, sem segregação, sem fazer nenhum tipo de separação, porque o pecado, ele não pergunta nome, ele não pergunta idade, ele não pergunta nacionalidade, ele não pergunta profissão, ele não pergunta se você, que classe social você é, se você é da classe A, B, C, D, ou se você vive abaixo da linha da miséria. O pecado ele afeta a todos, tanto o rico como o pobre, como o sábio e o ignorante, como aquele que aceitou a Cristo, como aquele também que ainda não aceitou a Cristo. É claro que de forma
de uma proporcionalidade diferente, mas trabalhando na ideia de antes essa relação que eu tenho com o Eterno, o pecado ele afeta a todos de forma indistinta, ele abrange a todos. O apóstolo Paulo, ele irá fazer aquilo que aprendemos em Gênesis. Você se lembra naquelas aulas de Gênesis que nós começamos em Gênesis, estudar sobre a queda de Adão, depois nós estudamos Caim, depois nós estudamos a geração de Amaleque, a geração de Lameque, ou seja, nós estávamos mostrando a evolução do pecado, tá? Então, quando leio a carta de Paulo aos Romanos, eu encontro aqui o estudo em Gênesis. Por quê? Porque o pecado é algo evolutivo. Vocês lembram que eu comentei isso nas aulas sobre Gênesis? Que o pecado é algo evolutivo, ele vai crescendo ao longo do tempo dentro de uma sociedade, e dentro dessa sociedade ele vai ganhando corpo e vai atingindo uma medida específica, e quando atinge essa medida específica ele provoca a ira do Eterno. Nós aprendemos isso, que o pecado ele vai evoluindo, ele vai crescendo, ele vai ganhando proporções até atingir uma medida específica. Nós vimos isso no livro de Gênesis, que existe uma medida para o pecado, e quando atinge essa medida, Deus entra com a ira, Deus entra com a sua justiça, Deus entra com os seus juízos. Isso é muito interessante. Paulo, ele vai mostrar isso de forma profunda. E eu disse no começo que estudar o começo de Romanos é fazer uma releitura do Éden. Aí você pode me perguntar por quê? Eu vou te responder agora, tá? Ele estava relendo quem? Adão. Porque o que significa a palavra Adão? Vocês se lembram? Nas primeiras aulas do livro de Gênesis? Se vocês não assistiram, entrem e assistem, que eu explico. Adão significa humanidade. Preste atenção aqui. Paulo estava fazendo uma releitura de Adão. Ele estava relendo Adão ao longo do tempo, porque Adão é a representatividade de toda uma raça, porque Adão não pertence aos judeus, Adão não pertence aos gentios. Adão, ele estava representando o homem. Daí vem a palavra Adam. Adam significa humanidade, pode significar solo, terra. Então Adam significa humanidade. Adão estava representando quem? A raça humana, indistintamente, sem segregá-los. Então por isso que quando eu leio o início de Romanos, eu estou fazendo uma releitura de Adão, eu estou relendo Adão, eu estou vendo Adão na perspectiva da evolução da sociedade ao longo do tempo. E nós vamos percebendo que todas as sociedades sofreram, e todas as pessoas sofreram, tá? Sem isenção de nenhuma dessas pessoas e sociedade, a influência do pecado. Tá? A história de Adão é a história pagã. Tem um teólogo que ele afirma isso, que a história de Adão é a história pagã. Então nós vamos analisar aqui se Adão representa, presta atenção, Adão representa quem? Toda uma raça. Então se Adão representa toda uma raça, ele não está representando aqui judeus, ele não está representando aqui os gentios, ele está representando a raça humana, o ser humano, de forma genérica, tanto homem como mulher. Ele está aqui na forma de representação. Então, se o pecado afetou este homem, que era a representatividade do gênero humano, então logo nós deduzimos o quê? Que a necessidade da salvação não pertence a um grupo, pertence a todas as pessoas. Por isso que a lição usa o termo universal, porque Adão é um termo universal. Então é por isso que aqui não está entrando em voga a questão moralista, se você é moral ou não.
basta ser humano, presta atenção, basta ser humano que já te qualifica a ser dependente da salvação. E essa salvação é óbvia que ela depende exclusivamente do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Tópico de número 1, a necessidade da salvação dos gentios. Então, para uma forma didática, Paulo ele vai sistematizar o seu ensino. No ponto 1 fala que a rejeição. Então, para sistematizar o seu ensino, Paulo separa dois grupos, gentios e judeus. O capítulo 1 do verso 18, presta atenção, capítulo 1 de Romanos, do verso 18 ao verso 32, Paulo está falando exclusivamente para os gentios, aquilo que nós chamamos em hebraico de goi, tá? Ou de goim, no plural, os gentios, tá? Ou seja, então Paulo, ele do verso 18 até o verso 32, ele enfatiza especificamente quem? Os gentios. E é tão interessante, se você pegar a Bíblia, a carta de Paulo aos Romanos, tá? No capítulo de número 1, e no verso, olha que interessante, é muito interessante isso daqui. Romanos, capítulo de número 1, e o verso de número 16, Paulo diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de quem? Dos judeus. E depois do grego, ou seja, dos gentios. Interessante que Paulo começa dizendo o seguinte, que a salvação primeiro veio para os judeus e depois ela veio para os gentios. Mas quando ele vai sistematizar, tá, a necessidade de que todos precisam da salvação, ele inverte. Ele começa agora, do verso 18 ao 32, falando dos gentios. E somente no capítulo 2, do verso 1 até o capítulo 3, verso de número... Só dar uma confirmada aqui. Até o verso 31, do capítulo 3 até o verso 31, ele vai falar exclusivamente com os judeus. É interessante notarmos isso, que do capítulo 1, verso 16, primeiro ele fala dos judeus e gentios. Quando ele vai falar da necessidade de salvação, primeiro ele aponta o erro de quem? Dos gentios, para depois apontar o erro dos judeus. Então Paulo, a partir do verso 18, ele vai fazer uma leitura de como era a religião dos gentios, ou seja, na verdade, como que os gentios praticavam. Paulo ele, então está dizendo o seguinte, que todos foram afetados pelo pecado. E agora ele vai mostrar na prática como o pecado afetou esses dois grupos, o primeiro de judeus, o primeiro de gentios e depois os do judeus. Ok? Então é muito interessante observarmos agora algumas características dessa religião. Vamos tratar disso de uma religião, porque assim que a linha teológica vai trabalhar do verso 18 até o verso 32 do primeiro capítulo de Romanos, tá? Como que era a religião desses gentios? Eu fiz algumas anotações aqui, eu quero salientar 4 características dessa religião. A primeira característica dela, a insensibilidade. E isso eu encontro no verso 19 ao verso de número 21. Tá? Se nós fazermos uma leitura do verso 19 ao verso 21, nós vamos encontrar o que aqui? A insensibilidade deles. Olha o que diz o verso 19. Visto que o que Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Verso 21. Pois tendo conhecido a Deus, olha a insensibilidade, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis e os seus corações insensatos se
obscureceram. Ou seja, desde o verso 19 está mostrando de forma clara e objetiva que Deus de alguma maneira se revelou para eles. Mas o que nos chama a atenção aqui é a insensibilidade deles. E é onde eu encontro isso no verso de número 21. No verso de número 21 fala com muita clareza: pois tendo conhecido a Deus, presta atenção que houve uma revelação, houve um certo conhecimento do Eterno para o povo gentil, mas não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios. Presta atenção, a palavra raciocínio aqui no grego significa diálogo, tá? Significa uma conversa. Pode significar também uma forma de pensar de forma sistemática. Pode significar também uma conduta correta no pensar, um direcionamento correto na maneira de pensar, analisar antes de falar, porque aqui se extraiu a palavra diálogo. Ou seja, o texto está querendo dizer de forma muito clara que eles tiveram conhecimento, mas eles não souberam raciocinar, eles não souberam dialogar esse conhecimento que eles tiveram com a praticidade. O texto está querendo dizer o seguinte: o que é conhecer a Deus? É ter um certo conhecimento. Aqui eu posso entender que eles tiveram aulas sobre teorias. Eles tiveram professores, tutores que instruíram eles acerca do Eterno. E é bem possível que o Deus está querendo me dizer que na praticidade da sua vida eles não o glorificaram, eles não praticaram a boa conduta. É por isso que o texto, de forma muito precisa, irmãos, Paulo ele era como nos dizem por aí, ele era um cara, ele era teólogo, formado aos pés de Gamaliel. Ele era um homem instruído, um homem com conhecimento fora do comum. Então Paulo afirma no verso 21: pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios, a sua forma de pensar se tornaram fúteis. Ou seja, nos seus diálogos, nas suas filosofias, eles estavam Eles estavam desonrando a Deus. E o texto continua e Paulo depois diz o seguinte: depois que eles raciocinaram, depois que eles dialogaram, depois que eles sistematizaram todas as suas filosofias dentro de uma ideia fútil, numa ideia sem nexo, o que aconteceu com os seus corações insensatos, com os corações sem a sensibilidade? O que eles aconteceram com os seus corações? Se obscureceram, se tornaram escuros, queridos. É por isso que Paulo, lá no capítulo 12, no verso 21, ele vai dizer ao contrário. Ele vai dizer que o nosso culto deve ser racional. Ou seja, Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 12, já na sua parte mais prática, deixando um pouquinho a teoria de lado, mas sempre as suas praticidades está fundamentada dentro de uma teoria sólida e dentro de uma construção teológica. Com o passar do tempo, Paulo vai dizer o seguinte: olha, vocês primeiro têm que pensar, depois vocês devem crer. Tá? Tem um livro de John Stott que diz: crer também é pensar. Já no capítulo 12, Paulo diz: olha, vocês têm que raciocinar, vocês têm que maquinar, vocês têm que examinar as escrituras. O vosso culto tem que ser racional, ele tem que ser inteligente, ele tem que estar dentro de um diálogo. Você tem que entender o que é adorar, o que é prestar um serviço ao Eterno. E depois que você entender isso, aí sim, aquilo que está na sua mente desce no coração. E depois que desce no coração, ganha vida, ganha estrutura, ganha sentimento. Então, por isso, queridos, que é muito importante eu pensar antes de agir. Nós não devemos sentir para fazer as coisas. Chegou aquelas pessoas que dizem assim: se eu sentir, eu vou no culto. Se eu sentir, eu vou dar o dízimo. Se eu sentir, eu vou ofertar. Negativo. Paulo diz que o culto tem que ser racional. Eu tenho que acreditar, eu tenho que pensar.
eu tenho que maquinar, eu tenho que raciocinar, ainda que no meu raciocínio eu chegue à conclusão, biblicamente, tá? Biblicamente, que eu devo fazer alguma coisa que é contra aquilo que eu acredito, mas eu devo praticar mesmo sem ter vontade própria, porque esta é a vontade de Deus. Tá? Eu acho muito lindo dentro da cultura judaica que eles não perguntam o porquê das coisas. Se é mandamento eles fazem, isso pertence ao Eterno. Isso é muito interessante. Então, dentro dessa religião, vamos dizer assim, gentílica, tá? Uma das características era a insensibilidade. Eu quis mostrar justamente o seguinte, que os gentios, eles foram pessoas insensatas. Eles dialogaram de forma errada conhecimentos que eles receberam de Deus. E na praticidade se tornaram obscuro, o que? Cega. Queridos, agora a segunda característica, a característica dessa religião é uma característica egocêntrica. Onde eu encontro isso? No verso de número 25. Olha o que diz Romanos, capítulo 1, e o verso de número 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, eles mudaram o centro. Eles tiraram o Criador e colocou aqui criatura. E nesse aspecto aqui, eles se tornaram egocêntricos. Eles colocaram o homem como centro da razão. Ou seja, o mundo gira em torno do homem. Ou seja, eles desprezaram o sistema teocrático. Eles acreditaram que o homem pode ser o centro da razão, o centro da solução dos problemas. E isso nós vimos recentemente no movimento do iluminismo, por exemplo, o homem sendo o ponto central, a razão do ser humano podia chegar a uma sociedade ideal. Tá? Porque se o homem, através dos seus raciocínios, do conhecimento, do intelectualismo, ele poderia alcançar o quê? Uma sociedade saudável, uma sociedade ideal. Então nós temos experiências históricas que quando o homem fica no centro, exclusivamente despreza totalmente Deus do centro da sua vida, qual é a consequência que nós temos isso? Uma sociedade desastrosa, uma sociedade que não trilha de forma correta. Nós de forma alguma podemos tirar Deus da história. E Paulo está revelando aqui que eles mudaram, tá? Eles mudaram. A criatura, tiraram o Criador e colocaram uma criatura. Uma outra característica dessa religião é a idolatria. Tá? E dentro do judaísmo, Paulo fez isso com os gentios e vai fazer também com os judeus. Tá? Porque na mente judaica, a idolatria leva ao quê? A imoralidade. Sempre dentro do conceito judaico, a idolatria leva a uma imoralidade. Tá? A uma imoralidade. E Paulo vai salientar isso. Uma das características dessa religião é a idolatria. E onde você encontra isso? No verso 23. Olha o que diz o verso 23 aqui, ó. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e de répteis. O que Paulo está falando aqui? No meu ponto de vista, Paulo está alertando aquela igreja para que eles olhem para o passado. Paulo está fazendo uma leitura da história aqui. Paulo está falando aqui de impérios passados. Não estava falando só de Roma com seus deuses. Paulo está se referindo a eras passadas aqui, na Mesopotâmia. Ele estava se referindo ao Império Egípcio, que colocavam animais como deuses, a Assíria, a Babilônia, todos aqueles países que não fizeram,
que não fizeram parte da aliança, que Israel é algo exclusivo de Deus, todos aqueles países politeístas, Paulo está mostrando aqui que eles foram homens idólatras, eles fizeram imagens de escultura. O que Paulo está salientando aqui? A idolatria. E toda a idolatria leva a quê? A imoralidade. Por quê? Pare e pense comigo aqui. A idolatria nada mais é do que você dizer não, você ser infiel dentro de um casamento. Tá? A idolatria, de forma muito profunda, ela é você dizer não a um casamento. Ou seja, você tem um pacto, você tem uma aliança com o Eterno. E quando você vai em busca de outros deuses, lembra do livro de Oséias? A sua mulher Gomer, que foi atrás de outros deuses, é comparado ao quê? A um casamento. A idolatria, ela é considerada um ato imoral, um ato ilícito. Ela tem uma relação muito forte com o casamento. Então isso nós precisamos ponderar. Sempre que existe idolatria, vai existir a imoralidade. É por isso que uma outra característica dessa religião é a imoralidade, que está no verso 27 ao verso 28. Mas eu quero fazer um adendo. Qual é, professor? Queridos, de forma alguma, eu ouvi isso esses dias, que quando Paulo escreve isso, ele estava falando contra a comunidade judaica homossexual. Queridos, pelo amor de Deus, não foi isso que Paulo está retratando, porque do capítulo 1, verso 18 até o verso 32, Paulo está falando exclusivamente com os gentios. Paulo não ainda está se referindo aos judeus. Paulo não está falando a linhagem judaica, ele não está falando para aqueles que eram considerados judeus realmente. Paulo estava se referindo a quem? Aqueles que eram gentios. Porque eu ouvi um irmão dizendo, que até assisti uma reportagem, que isso se referia a uma comunidade judaica, ou o homossexualismo dentro daquela comunidade. Não, Paulo está fazendo uma releitura do que do passado. Eu tenho a mais absoluta certeza que um dos pontos que passou na cabeça de Paulo aqui foi quem? Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. E Paulo vai mostrando que ao longo do tempo a história está se repetindo. É isso que nós precisamos ponderar. Então presta atenção, sempre quando há uma idolatria, há uma renúncia do nosso casamento com o Eterno, porque esses gentios conheceram a Deus, Paulo afirma isso no verso 21, eles cometeram uma idolatria, deixaram de seguir o Eterno, praticaram a idolatria, começaram a adorar outros seres, humanos e animais, e começaram a honrá-lo e desprezar os mandamentos do Eterno. E aí é claro que acontece o que? A imoralidade, tá? Acontece a imoralidade. Ponto de número 2, a revelação, tá? Deus se revelou para o mundo gentílico. O que nós entendemos dentro deste contexto? Sim, tá? Deus, ele se revela ao mundo gentílico. Mas eu quero salientar uma coisa aqui com vocês no ponto 2, a revelação. Deus se revelando para o mundo gentílico. O mundo em trevas. Quando a Bíblia diz que o mundo está em trevas, preste atenção no que eu vou dizer. Não me entenda mal, queridos. Não me entenda mal. Olha o que eu vou dizer aqui. O mundo em trevas não é responsabilidade exclusiva do pecado, mas sim a praticidade dele. Vou repetir. O mundo em trevas não é responsabilidade exclusiva do pecado, mas sim da praticidade dele. As minhas atitudes abrem as portas para o pecado e ganha de brinde as trevas. Ou seja, eu estou sobre trevas? Não. Vocês estão sobre trevas? Também não. Mas olha só, o pecado existe, ele existe, mas ele não traz trevas sobre a minha vida, porque ele não está sobre a minha vida. Eu não estou debaixo do pecado, ele não tem domínio sobre a minha vida. É por isso que eu disse no início aqui, o mundo em trevas não é responsabilidade exclusiva do pecado, mas sim a praticidade dele.
Conforme eu vou praticando o pecado, eu vou acumulando negritude sobre a minha vida. A minha vida vai escurecendo paulatinamente. Eu vou perdendo o brilho paulatinamente. Ou seja, o pecado em si ele não é capaz de forma alguma de trazer trevas sobre a minha vida, porque sobre a minha vida e sobre a vida de vocês eu tenho certeza que o pecado não tem domínio. Então, se ele não tem domínio, ele não trouxe trevas sobre a nossa vida. Vocês conseguiram me entender que a prática dele, que traz de brinde, que traz no seu bojo as trevas, que ao pouco vai tirando a minha luz e a negritude vai entrando em minha vida? Tá? É isso que Paulo está querendo dizer aqui, que eles tiveram uma revelação de Deus, mas com o passar do tempo, preste atenção, com o passar do tempo, a não prática da palavra de Deus, a não praticidade das ordens bíblicas trouxeram o que na vida deles? Trevas. Ou seja, eles abraçaram o pecado e o pecado traz o que? As trevas. O pecado vai obscurecendo os seus olhos, vai tirando a sensibilidade do coração e vai fazendo com que a mente fique de forma irracional. Você raciocina de forma fútil, de forma idiota, de forma antibíblica, queridos. Isso é muito sério, tá? Ponto de número 3, a punição, tá? Ou seja, eles abandonaram a fé, eles tiveram conhecimento, não praticaram esse conhecimento, tiveram uma revelação, não andaram de acordo com a revelação, é inegável que existe a punição. Olha só o que eu disse aqui, sempre que não praticamos a palavra de Deus, iremos acumular, presta atenção, iremos acumular consequências, e sempre de forma evolutiva, para descaracterizar o homem. Preste atenção, sempre que não praticamos a palavra de Deus, iremos acumular consequências e sempre de forma evolutiva. Para quê? Para descaracterizar o ser humano, para descaracterizar o homem que existe dentro de você, o homem que Deus criou de forma genérica. O que eu quero dizer com isso? Que não é no primeiro pecado que você fica todo negro. Não é no primeiro pecado que as trevas vêm te domina de uma forma, não é paulatina, queridos. É paulatinamente isso vai sendo construído, ou na verdade vai sendo desconstruído, tá? Isso vai sendo desconstruído, mas até a desconstrução é um processo evolutivo que vai acumulando, vai jogando dentro de você. Chega uma hora que você fica descaracterizado. Isso é muito sério. E aí acontece o quê? A punição. E o autor trabalhou a ideia da expressão "e Deus os entregou". Essa expressão não significa, como eu já vi algumas pessoas dizendo, o controle absoluto de Deus. Ou seja, Deus tem o controle. Então, como ele tem um controle, ele entregou esses para a perdição. O texto não está querendo dizer isso, tá? O texto está querendo dizer o seguinte, que Deus respeita as suas escolhas. Porque o texto estava querendo, o texto até agora estava dizendo o quê? Que houve uma revelação, mas eles, sempre a iniciativa do homem, eles mudaram. Nunca o texto diz Deus os impulsionou. O texto está sempre numa tônica do homem. Deus se revela, o homem se retranca. Deus fala, eu sou o Criador, o homem fala, você não é o Criador. O peixe, o touro, esses são os criadores, os anjos, qualquer outro ser celeste é criador. Aí o que Deus faz? Deus os entrega, essa forma. E Deus os entregou significa o seguinte, que Deus respeita as suas escolhas, querido. As nossas escolhas Deus respeita, ainda que elas nos levarão à perdição, ainda que ela vai nos levar à ruína, mas Deus respeita aquilo que nós chamamos, que alguns chamam de livre-arbítrio, outros vão dizer livre agência. Eu não vou entrar nesse mérito agora de estudos arminianos e calvinistas aqui, tá? Mas o que o texto está querendo dizer é que Deus respeita as suas escolhas, e é mediante as suas escolhas que terão as suas consequências, tá? Ou seja, não há a injustiça de Deus. Deus simplesmente está respeitando a sua escolha.
ponto de número 2, tópico de número 2, a necessidade da salvação dos judeus. Então nós estávamos falando dos gentios, agora vamos partir para os judeus. Judeus precisa ser salvo? É claro que precisa ser salvo, porque Paulo diz que todos, indistintamente, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá? O que eu preciso salientar aqui é o seguinte, Fabio, não, mas no capítulo 1 eu vejo o povo judeu ali. Não há povo judeu ali. Pode ter expressões judaicas, mas não é para o povo judeu. Tá? Vou deixar isso muito bem claro aqui. Tá? Por quê? É simples. Leia todo o capítulo 1 e vê se você encontra a palavra lei no capítulo 1. Leia, por favor. Eu tenho certeza que você não vai encontrar uma vez. Mas eu quero fazer um pedido especial. Se você for curioso, leia o capítulo 2 de Romanos, que você vai se surpreender. Tá? Eu contei na minha Bíblia, na minha versão, existe 21 expressões da palavra lei. Tá? Tem um teólogo que diz que tem 23, né? Eu não tive ainda tempo de olhar nos originais, tá? Mas eu vou olhar no original ainda para ver se é 23 realmente. Com certeza deve ser, na minha tradução existe 21 expressões. Ou seja, o capítulo 2 inteirinho ele é para o povo de Israel. Ele é para os judeus. Tá? Olha que interessante esse dado. Leva para sua classe, conta com eles, peça para eles ler e faça uma dinâmica diferente com eles. Eu tenho certeza que isso vai ser muito útil para o aprendizado deles. Ponto 1. Os judeus em relação aos gentios. Então nós vamos ver nesse ponto aqui, nesse tópico, os judeus em relação a 3 pontos. Em relação aos gentios, em relação à lei, em relação à aliança. Qual é a relação dos judeus com os gentios? É claro, como o nosso autor disse aqui, a princípio, quando eles leram a carta aos romanos, estava gerando euforia nos judeus quando eles leram essa carta, porque Paulo, diga-se de passagem, ele estava malhando os gentios. Ele foi de forma dura, de forma assim, muito contundente, a maneira que os gentios estavam vivendo, e Paulo foi de forma muito insistente, muito dura, falando que eles precisavam alcançar a salvação. Tudo parece que os judeus estavam eufóricos, mas de repente Paulo aponta para eles também e dizem: vocês estão no mesmo barco do que eles. E isso nós encontramos em Romanos, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 3. Paulo, ele também pega os judeus agora e nivela judeus e gentios dentro da pecaminosidade. Tá? Aqui não existe equiparação dentro da aliança. Presta atenção, como povo eleito. O que existe aqui é uma equiparação da necessidade de ser salvo. Ok? Isso nós precisamos deixar isso muito bem claro. Tá? Que Paulo está aqui equiparando a necessidade de ser salvo. Tá? É isso que Paulo está equiparando. Paulo não está dizendo que os gentios também foram eleitos, é o povo eleito. Tá? Paulo não está falando de forma alguma isso, mas Paulo está nivelando os gentios com os judeus, afirmando que todos eles necessitavam da salvação. Os judeus em relação à lei. Aqui precisamos tomar muito cuidado. Tá? Professoras que me assistem, preste muita atenção, porque nós temos ainda uma mente antissemita nas nossas teologias. Tá? Então toma muito cuidado quando você for mencionar isso daqui. Tá? Aqui precisamos tomar muito cuidado para não menosprezar a Torá. Eu quero salientar 2 pontos aqui. O primeiro ponto que eu quero salientar é que ela nunca foi posta como salvação. Eu já cansei de ouvir pregadores dizendo: os judeus pregavam que para ser salvo deveriam obedecer à lei. O texto não diz isso. Queridos, então nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Tá?
Então, se você tiver dúvida, eu já falei isso inúmeras vezes, tá? Inúmeras vezes, que a lei nunca foi dada para a salvação. O que salvava realmente era a fé, ou seja, a fé nos mandamentos de Deus produziria a salvação. Os judeus tinham que acreditar que a palavra de Deus, que o Eterno falou, era poderosa para realizar aquilo que ele tinha falado. Então, quando eu acreditava na verbalização do Eterno, isso me levava à salvação. Então, nenhum judeu, ao longo do tempo, ele foi salvo simplesmente pela prática ritualística da lei. Nunca. Sempre o que acontecia era o seguinte: eles sempre foram salvos pela fé. Então, a verdade é que a palavra fé, ela estava sempre ligada à palavra graça no Antigo Testamento. Tá? Tem pessoas que pensam que a palavra graça é algo meramente do Novo Testamento, e não é. A palavra recebe sempre esteve nas páginas sagradas, mas os nossos tradutores omitiram a palavra graça, né? Colocaram palavras como misericórdia, outras palavras, para tentar tirar da mente do leitor que graça existia no Antigo Testamento e que é meramente um objeto do Novo Testamento. Então nós temos que ter isso em nossa mente, tá? Que Paulo vai salientar isso, porque ele cita Abacuque, tá? O justo viverá pela fé, viverá pela imuná, pela crença nos mandamentos. Então o Eterno falou, é uma mitzvot, é uma mitzvah, então eu tenho que praticar. Então a prática, ou seja, a crença nisso faria com que eu fosse salvo. É a crença, é a fé, é a imuná, é a crença no sistema. Ponto de número 3, os judeus em relação à aliança. Aqui precisamos entender, mesmo não concordando, que Israel é o povo eleito de Deus. Tá? Mesmo que você não concorde, querido, acredite nisso, porque a palavra está dizendo que o povo de Israel é a menina dos olhos de Deus. É tão interessante que a expressão menina aí no original não existe, né? Não que a palavra feminina não exista, né? Menina não exista, né? Mas na verdade o termo deveria ser interpretado da seguinte forma, né? O menino dos olhos de Deus, mas em português ficaria meio desconfortável, né? Então foi traduzida como a menina dos olhos de Deus, ou seja, a coisa mais importante, é uma preciosidade que Deus tem ao povo de Israel. Mesmo nós não concordamos com isso, mas nós precisamos aceitar isso. É isso que Paulo ele está salientando aqui neste momento, porque Paulo aqui relembra o que? A entrega da Torá no Monte Sinai, e afirma categoricamente o privilégio de serem povo eleito. Paulo está dizendo o seguinte aqui: para quem foi entregue a Torá? Para o povo. A expressão aqui no capítulo 2, no verso 3, é para quem foi dado os oráculos do Eterno, para o povo de Israel. Tá? Mas alguns judeus, alguns sábios judaicos, eles vão dizer o seguinte: por que a Torá foi dado fora de Israel? E alguns rabinos vão chegar à seguinte conclusão, tá? Eles vão chegar à seguinte conclusão: porque a Torá não é exclusividade dos judeus, mas de todos aqueles que abraçarem a Torá. É muito lindo, querido, quando nós estudamos os sábios do povo de Israel, tá? Eles vão dialogar sobre isso, eles vão fazer uma dialética sobre isso, né? Porque foi dado fora de Israel? Porque a Torá não foi dado na terra prometida, mas foi dado fora da terra prometida. Isso é muito interessante, porque qualquer pessoa pode abraçar a Torá. Os mandamentos não são exclusividade, presta atenção, do povo de Israel. A Torá, ela é universal. Tá? Os sábios vão dizer o seguinte ainda, de forma muito precisa ainda, que quando Deus troveja
no Monte Sinai e é dado a entrega dos mandamentos, né, que nós conhecemos como as 10 palavras, o Eterno falou em 70 idiomas. Tá? Isso é algo muito mais profundo, né, para nós falarmos aqui em 2, 3 minutos, né? Mas diz que o Eterno falou em vários idiomas. Isso eu consigo provar no texto sagrado, porque a palavra ali é kol é vozes, né? Ou seja, teve voz ali, ou seja, Deus falou em vários idiomas. Deus falou em vários idiomas ali. Isso é muito interessante, tá? Então nós precisamos entender o seguinte, que a lei foi dada para Israel. Eles foram o receptáculo da mensagem de Deus, mas é óbvio que eles tinham que repassar essa mensagem, porque como dizem os sábios, por isso que ela foi dada fora do estado de Israel, dos territórios de Israel. Ela foi dada no Monte Sinai, que estava fora do estado de Israel. Para quê? Para mostrar para todo o mundo que quem quisesse poderia abraçar a Torá. Isso é muito lindo, queridos, tá? Então existe uma relação muito forte entre Israel e aliança. Aliança com quem? Com o Eterno, tá? Se você quiser ver essa proximidade que tem Israel com o Eterno, é só ler Jeremias 31. Jeremias faz até um desafio, né? Jeremias faz um desafio, é claro que profetizando a vontade do Eterno, Deus fala através de Jeremias: olha, vocês querem que eu risco Israel do mapa? Eu risco, mas faz o seguinte, muda as estações do ano que eu fiz. Consegue mudar as estações? Se vocês mudarem a estação, Israel não é mais meu povo. E ele vai até uma outra ironia: se vocês conseguirem medir o tamanho do universo, pronto, está fechado. Israel, eu esqueço Israel. Se vocês conseguirem medir a altura da terra, ele vai brincando com a natureza. Ele vai dizendo: se você for capaz de fazer isso, eu sou capaz de renunciar a Israel. Aí o profeta chega a uma conclusão que nós somos incapazes de medir essas coisas. Então Deus chega a uma conclusão para o povo: então eu sou incapaz de riscar Israel do mapa. Israel é meu eternamente, amém. Leia o capítulo 31 de Jeremias, que você vai ver essa sintonia, essa aliança que nós chamamos de Brit em hebraico, aliança que Deus tem com Israel. E nós não podemos negar essa aliança, tá? Ponto de número 3, a necessidade da salvação da humanidade. Aí é um texto de Romanos capítulo 3, do verso 9 ao verso de número 20. Ponto 1, a universalidade e o jugo do pecado. Nesse ponto, Paulo salienta que indistintamente todos foram afetados pelo pecado, representados em quem? Em Adão. E nesse ponto também o nosso autor e também o apóstolo Paulo, ele também vai mostrar a incapacidade do ser humano de autopromover o que? A salvação. Paulo vai deixar bem claro que depois que ele apresentou para os judeus e os gentios, que são dois grupos, o mundo dividido para Deus em dois grupos, judeus e gentios. Quem que é gentio? Brasileiro, hoje, por exemplo, os brasileiros, portugueses, americanos, ingleses, irlandeses, chineses, japoneses, todos eles são gentios que não fazem parte do povo da aliança. Então todos eles precisam, carecem da glória de Deus. E Paulo vai salientar também que o homem é incapaz do quê? De alcançar a própria salvação, de promover, de conseguir se autossalvar com as suas próprias forças. Porque Paulo vai deixar de uma forma muito clara aqui, que sempre a salvação foi pela graça, desde a antiga aliança até a nova aliança, sempre a salvação é pela graça. Ponto de número 2, valores e comportamentos. Paulo, mais uma vez, salienta o poder do pecado na vida de uma pessoa sem Cristo. Isso você pode conferir lendo Romanos capítulo 3, do verso 10 ao verso 18, que Paulo vai dar uma lista de praticidade, de coisas que as pessoas praticam quando estão à mercê do pecado. E eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte: por mais justo que achamos que somos, ainda assim carecemos da graça de Deus.
Com essa lição nós aprendemos o quê? Que não é a minha religiosidade que vai me levar para o céu. Não é porque eu estou indo à escola dominical, não é porque eu sou professor, porque eu sou pastor, eu sou pregador, você é dirigente do ciclo de oração, por qualquer atividade que você faça na igreja, isso não te levará ao céu. O que leva nós ao céu é a graça de Deus sobre a nossa vida. É nós reconhecermos que nós somos incapazes. Aquilo que John Calvino realmente falava sobre a depravação humana, né? Que ele sistematiza os seus 5 pontos, que não vamos fazer uma dialética aqui nessa aula, mas Paulo vai dizer justamente que nós somos incapazes de alcançar a nossa própria salvação. Então, por mais que eu faça, até o próprio apóstolo diz, por mais que ele fazia, ele considerava tudo o conhecimento dele um esterco. Ou seja, porque Paulo, ele priorizava a graça de Deus sobre a nossa vida. Que nós possamos aprender isso, querido, que a graça de Deus basta sobre a nossa vida. Que Deus continue abençoando a todos, até semana que vem, querendo Deus.